Oi, pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. Quando a gente fala sobre o futuro da medicina, é quase inevitável pensar em inteligência artificial, novos equipamentos e tecnologias capazes de ajudar médicos a tomar decisões cada vez mais rápido. Mas existe outra transformação acontecendo ao mesmo tempo e ela não tem nada a ver com uma nova ferramenta. O Brasil está envelhecendo, estamos vivendo mais, as famílias estão menores. E nos próximos anos, teremos uma população com necessidades muito diferentes das que os profissionais de saúde aprenderam a atender no passado. Então, como preparar médicos para esse futuro? Será que dominar a inteligência artificial vai ser suficiente? Ou, quanto mais tecnologia tivermos à disposição, mais importante será aquilo que nenhuma máquina consegue substituir? É sobre tecnologia, envelhecimento e principalmente o lado humano da medicina que a gente conversa no episódio de hoje. Você também vai conferir. BYD promete recarregar carros elétricos em apenas 5 minutos, Prime Video vai dobrar produções originais na América Latina e App aprende seus hábitos e ajuda a lembrar o que falta em casa. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no Top 20 do Prêmio Best 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Bora para o tema do episódio de hoje? Eu conversei com a Margarete Dalcomo no Estúdio Summit, durante o Summit Mulheres nas Profissões, sobre o futuro da medicina, inteligência artificial, envelhecimento da população e também sobre os desafios das mulheres na ciência e em posições de liderança. Oi, pessoal! Eu estou agora com a Margarete Maria Prete Dalcomo, que é uma médica, pesquisadora, professora e escritora brasileira, reconhecida como uma das principais especialistas do país em doenças respiratórias e especialmente tuberculose e Covid-19. Muito bem-vinda, Margarete, ao Estúdio Summit. Um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Meu prazer, Fernanda. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né? Porque você participou de um dos painéis hoje pela manhã. Qual que foi o tema e a principal reflexão que você quis trazer aqui para o evento? Olha, primeiro, aceitar um convite da Luísa Trajano, que é uma musa inspiradora para mim, né, a quem eu tive o prazer de conhecer nesses últimos anos tão difíceis pelos quais nós passamos e trabalhamos juntas em muitas iniciativas que foram muito exitosas. Então eu digo que um convite da Luísa não é um convite, é uma ordem, né? Não é possível dizer não. Sim. E eu participei de um painel muito interessante sobre o papel da ciência e das mulheres na ciência. Com duas pessoas muito importantes, né, mediado pela professora Soraya Smiley, da Universidade Federal de São Paulo, pela professora Esther Sabina, essa cientista tão inspiradora para nós, foi a pessoa que sequenciou o gene do SARS-CoV-2 em 48 horas. Então, assim, são exemplos para nós e, sobretudo, para as meninas mais jovens que querem, têm dúvida, hesitam em como se vale ou não vale a pena ser um cientista no Brasil. E foi sobre isso que nós falamos. Eu disse, olha, tem alguns segredos, você precisa querer, precisa ter disciplina, não adianta fazer proselitismo, tem que gostar do que faz, tem que ter realmente, portanto, muito compromisso, fazer com prazer as coisas e vale muito a pena ser cientista no Brasil. Legal. Quando nós trabalhamos de maneira meritória, como acontece, por exemplo, no serviço público, onde não há diferença, inclusive salarial, nós reconhecemos que, por outro lado, no mundo privado existe diferença salarial. Então, é preciso que essa conquista pelo mérito das mulheres, né? E aí vou dizer uma frase que você vai achar graça: mulher não é cota.
Aham. Não, Sim. mulher não é cota, mulher tem mérito. Nós podemos competir em igualdade de condições, nós podemos passar nas seleções e nos concursos, desde que as condições dadas sejam as mesmas, não é? Sim, que a gente tem Então, oportunidade, né? de modo que, se as oportunidades forem as mesmas, Exatamente. do ponto de vista do mérito, sem dúvida nenhuma, nós alcançaremos. E sem dúvida nenhuma, eu já disse isso e vou repetir, o mundo seria muito melhor se estivesse em condições de liderança nas mãos femininas. Eu não Sim. tenho dúvida de que nós teríamos menos conflitos armados, menos violência, mais cuidado. A mulher, nós temos um olhar de cuidado para o qual nós somos atavicamente feitas para tal. Aham. De Sim. modo que eu acho que o mundo estaria muito melhor. Eu também acho, viu? E a saúde, ela tá passando, né, por uma transformação muito acelerada, impulsionada por novas tecnologias, tem a inteligência artificial. Como que a senhora acredita que essas mudanças vão impactar a medicina e os profissionais da saúde nos próximos meses, nos próximos anos? Porque tá mudando tudo muito rápido, né? Muito, muito. A maneira de ensinar não pode ser mais a mesma. A maneira pela qual eu aprendi medicina não é mais igual. Nós hoje podemos nos valer das novas tecnologias, da inteligência artificial, de várias outras técnicas que são utilizadas do ponto de vista pedagógico, porém há algo que é a coluna vertebral da formação de todos nós, que se chama humanidades. Legal. Não adianta ter acesso à inteligência artificial, ter acesso às maiores tecnologias, se aquela pessoa na área, estou falando basicamente na área da saúde, que vai competir, que vai assistir, que vai fazer pesquisa, que vai publicar, não tiver, digamos, toda a sua atuação mobilizada essencialmente por um componente humano. Nós Sim. estamos trabalhando com pessoas. Pessoas, inclusive, e aqui eu vou falar do Brasil, que vivem hoje numa demografia que mudou radicalmente. Aham. Hoje o Brasil envelheceu. Então, Sim. formar um médico hoje, jogar um médico no mercado, ele necessariamente terá que ser preparado para cuidar de uma população que envelheceu, né? Hoje, num país, eu estou falando de um país que já tem mais de 6 milhões de pessoas com mais de 80 anos. Uhum. Num país que tem 25 mil centenários. Sim. Onde, por outro lado, só nascem 2 milhões e 300 mil crianças por ano. Então, nós temos que pensar que Muito as coisas interessante mudaram. esses dados. Aham. As coisas mudaram. Sim. Nós envelhecemos. O Brasil é uma As população... famílias estão cada vez menores. É uma pirâmide que não tem mais a forma de pirâmide. Ela virou um peão. Aham. Ela hoje tem a forma de um peão, onde a grande maioria da população se concentra no meio. Uhum. Né? Então, daqui a 10 anos, nós seremos mais pessoas com 60 anos ou mais do que com menos de 15. Muito interessante. Esses são dados objetivos. Aham. Então, como você pensar em formar um médico, um enfermeiro, um biólogo, alguém que vai trabalhar, seja com a pesquisa da bancada ou que vai assistir pessoas, ele tem que ser treinado nas melhores tecnologias, mas sem dúvida nenhuma nas melhores humanidades. Sim, sim. Eu acho que a tecnologia vem muito para facilitar e acelerar algumas partes do nosso trabalho, mas a decisão, o que a gente vai fazer com aquele monte de dado que estão passando pra gente, que a tecnologia está Então, passando pra gente, é nossa, né? Conceitos, por exemplo, que nós... Quando eu estudei, isso nunca foi ensinado, porque a expectativa de vida era outra. Aham. Né? Eu me formei há 40 anos atrás, então era tudo diferente. Hoje você tem que pensar na finitude da vida, como dar dignidade à finitude da vida, Sim. porque morrer também é um direito. É um direito tanto quanto viver, né? Uhum. Então, portanto, eu estou dizendo isso porque esses são conceitos que nós temos discutido cada vez mais. Legal. Faz parte do nosso dia a dia. Não tem como não falar, né? E num local desse, onde há milhares de mulheres, mulheres de todas as idades. Eu fiquei muito comovida hoje na nossa palestra, quando havia uma quantidade, um número muito grande de jovens mulheres, que estavam ali ávidas por nos ouvir. E certamente alguma coisa eu terei deixado de mensagem. Com certeza. Aham. Só isso já vale, né? Sim. E a senhora, né, construiu uma carreira de enorme reconhecimento em uma área historicamente ocupada por homens em posições de liderança. O que ainda precisa mudar para que mais mulheres cheguem a esses espaços?
as mulheres terem certeza, segurança, inteligência emocional. Legal. A Carmen Lúcia acabou de dar uma palestra, ministra, e ela usou uma metáfora interessante, a do espartilho. Nós nos livramos do espartilho que foi criado pelos homens para nos apertar. Nós nos livramos deles. Sim. Mas nós ainda não nos libertamos do nosso espartilho virtual. Aquele que nos cinge de uma maneira que não nos deixa ter a segurança de que nós somos capazes. Nós podemos competir em igualdade de condições, mas é preciso que nós conquistemos e asseguremos a igualdade de condições. Perfeito. E qual que é a importância, né, para você participar desse... O que significa para a senhora, né, fazer parte de um movimento como o Summit Mulheres do Brasil? E se você pudesse deixar um recado para as mulheres que estão aqui no evento ou para quem está nos assistindo de casa e não pôde vir aqui no evento presencialmente? Olha, primeiro, confiem que vocês podem. Todas nós podemos. Mas isso não é um presente. Isso tem muitas exigências. Isso exige disciplina, confiança em si mesmo, amor próprio, amigos, né? Nunca fique sozinho, cerque-se de pessoas que lhe respeitem, que gostem de você e que a vejam como alguém igual. Como alguém igual que não faça diferença. Nós queremos ser tratadas com afeto, carinho e respeito, porque nós também gostamos muito. Os homens são muito importantes nas nossas vidas. Sim. Os homens Eu fui uma mulher muito amada, muito feliz. Eu perdi meu marido há alguns anos atrás, mas eu me senti... Então eu tenho zero ressentimento com a vida. Né? Zero. Né? Eu tenho saudade. Doce. Então, assim, eu acho, o conselho que eu daria, se é que eu posso dar algum conselho a alguém... Claro que pode. Né? Mas, enfim, uma sugestão é assim, tenham segurança daquilo que vocês possam fazer, mas tenham, sobretudo, certeza de que não é presente, é conquista. Exige disciplina, resiliência, inteligência emocional. Pode se emocionar, pode chorar. Eu choro até vendo a Noviça Rebelde pela 30ª vez. Tá entendendo? Mas, enfim, não é esse o problema. Pode se emocionar. Eu me emociono, eu choro quando eu perco um paciente. Sim. Isso faz parte da nossa vida. Eu também choro quando nasce um bebê, né? Então, assim, isso tudo é bonito, faz parte, é denso, guarda uma densidade própria da nossa natureza de gênero. Agora, tenham certeza, estudem, se preparem, compitam em igualdade de condições e o nosso lugar ao sol seguramente estará mais assegurado. Ai, perfeito, perfeito. Ótimo conselho. Queria te agradecer muito por participar aqui com a gente, por compartilhar seus conhecimentos, seus insights, essas dicas que com certeza vai fazer diferença para muitas mulheres que estão assistindo. Espero que sim. Com certeza, muito sobretudo obrigada. as mais jovens. E você continue com a gente acompanhando, que daqui a pouquinho teremos mais convidadas por aqui. E vamos agora para o Giro de Notícias. Carregar um carro elétrico no Brasil está ficando mais fácil e pode ficar também muito mais rápido. O país já tem mais de 25 mil pontos públicos e semipúblicos de recarga, um crescimento de quase 21% em poucos meses. E a BYD pretende instalar até 1.000 carregadores ultra rápidos por aqui até 2027. Segundo a empresa, a nova tecnologia consegue recuperar grande parte da bateria em apenas 5 minutos. E a primeira estação desse tipo deve ser inaugurada em Brasília ainda esse ano. O Prime Video vai aumentar a aposta em produções feitas na América Latina. A Amazon anunciou um investimento de mais de 2 bilhões de dólares, cerca de 10 bilhões de reais, entre 2027 e 2030. E com isso, a plataforma pretende mais que dobrar o número de produções originais locais em países como Brasil, México e Argentina. Só para 2027, já são mais de 25 novos títulos previstos. E o dinheiro também será usado na compra de conteúdos e em transmissões esportivas, incluindo futebol e NBA. E já pensou em uma lista de compras que aprende o que costuma faltar na sua casa? O aplicativo Pon usa inteligência artificial para acompanhar seus hábitos e sugerir quando está na hora de comprar cada produto. Ele considera a frequência das compras, o tamanho das embalagens, preços e até os mercados que você frequenta. O app também organiza a lista de acordo com os corredores do supermercado e avisa antes que os alimentos frescos estraguem. O Pon é gratuito, funciona offline
e, por enquanto, está disponível para dispositivos da Apple. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Daniele Cassita, Marcelo Fischer e Viviane França. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Yuri Souza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!